Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Queria voltar aí ao amplo noticiário que trata das declarações de Marcelo Odebrecht e o empreiteiro, o que ele disse ao Tribunal Superior Eleitoral, coisas assim fantásticas, trágicas, sobre como é que funciona, como é que ele comprou o Partido dos Trabalhadores. E não só comprou o Partido dos Trabalhadores, como é importante destacar, eles compraram também o tempo de televisão de mais 5 partidos e foi chamou o PROS, né? PROS, a gente nem sabe o que é o PROS, mas chamou o PROS, comprou o PR, né? Que por sinal está no governo, o PRB foi lá, quanto é o custo do PRB? É tanto, tal. E é um ministro, o presidente do partido é ministro hoje, tal. E foi comprou o PCdoB, o Partido do Socialismo, né? Que socialismo é esse maoísta? E a época que o socialismo albanês, como o PCdoB, em certo momento tinha uma enorme simpatia, dizia que a referência para o Brasil era a Albânia, era tirana. Imagina, a Albânia é o país mais pobre da Europa, uma miséria dos diabos, tal. Mas as declarações realmente são terríveis de Marcelo Odebrecht, como é que ele comprou o Partido dos Trabalhadores e entrou na estrutura de Estado através desses criminosos. O criminoso Lula, a criminosa Dilma, que ainda os dois estão soltos, infelizmente, porque a justiça não se faz no Brasil ou é muito lenta, né? E ele deixou muito claro que no Caixa 2 diz que a Dilma sabia da dimensão da nossa doação, entre aspas, e sabia que nós éramos, segundo Odebrecht, era nós quem fazia a expressão é dele, a grande parte dos pagamentos via Caixa 2 para o João Santana, que é o marqueteiro. O mesmo Marcelo Odebrecht disse que só para o Guido Mantega, o pós-Itália, lá nas planilhas, 170 milhões de reais. Vocês imaginam? 170 milhões deu ao corrupto Guido Mantega. Ao Palocci, chamado o italiano, também um volume fabuloso de milhões e milhões de reais. E aí ele vai descrevendo todo e coloca o Edinho Silva, o tesoureiro da campanha, né? E ele diz como é que o tesoureiro pedia, entre aspas, para comprar partidos via Caixa 2 para ganhar o tempo na televisão. O caso do PROS, o PCdoB e o PRB receberam cada um 7 milhões de reais. É inacreditável. Então a gente fica estarrecido. Mesmo com tudo isso, o sem vergonha dos petistas, o partido criminoso, a organização criminosa travestida em partido político, hoje em São Paulo está em reunião, discutindo rumos para o Brasil. Como é possível levar a sério esse país em que você abre um jornal, vê tudo isso e ao mesmo tempo o chefe da quadrilha, o bandido, o cafajeste, continua solto. Não haverá democracia no Brasil, não podemos dizer que isso aqui é um país sério enquanto Luiz Inácio Lula da Silva estiver em liberdade.